Amém, graças a Deus, né? Eu vou pedir a Luciana para ficar aqui do meu lado para poder orar, porque ela sabe a luta que a gente teve para poder chegar até aqui. E eu não digo nem do ponto de vista de preparar a mensagem, que a mensagem a gente prepara, né? Deus orienta, a gente vai fazendo, mas a luta que foi para poder pregar é essa mensagem específica que eu vou pregar, que o inimigo se levantou tantas vezes para a gente não pregar isso, mas em nome de Jesus essa live não vai cair, essa palavra vai chegar no endereço certinho, no coração certinho das pessoas que precisam ouvir, né? Pode orar por nós, né? Agradecer. Senhor Deus, queremos te agradecer por mais uma noite, Senhor, na tua presença, Pai. Queremos agradecer porque cada dia temos provado, Senhor, o seu amor, a sua fidelidade, Senhor. Queremos pedir por todos que estão assistindo nesse momento e por todos que vão assistir, Senhor. Que essa pregação possa falar no coração das pessoas, Senhor. Falar em nossos corações. Porque quando preparamos algo para ministrar, Senhor, primeiro o Senhor fala conosco. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que deve ser temido, deve ser adorado, deve ser honrado. Digno é o Senhor sempre de todo louvor, toda honra e toda glória. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, entrego agora, Senhor, teu servo, pastor Fernandinho, Senhor, que ele possa estar falando conforme o teu querido. Usa a vida dele, Senhor. Te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. E graças a Deus. Obrigado. Eu acho que não é bom nem capetão agora nada no YouTube, não dá para não atrapalhar em nada, né? Pessoal, antes de a gente pregar. Não, você pega ali com minha água, por gentileza. Pode deixar aqui o. Não, o. Exatamente. É um lugarzinho que eu coloco o copo, né? Só um minutinho, pessoal, vou tomar água e deixa eu dar um recado para vocês. É o seguinte, a gente está fazendo essas reuniões assim, e é exatamente isso, eu estou preocupado, mas faz parte. O recado que eu queria dizer é o seguinte, a gente faz aqui algo simples, singelo, né? Mas, ditos para vocês, a gente não está preocupado aqui com o show da Broadway, espetáculo, gente dançando, como muitos lugares aí fazem, né? As pessoas, ao invés de dançarem para Deus, né? E fazerem para Deus, né? Estão fazendo para aparecer, na maioria dos lugares, né? Infelizmente. Então, Jesus, ele não precisa dessas coisas, né? Quem precisa disso são os homens, né? Gostam de espetáculo, de show, né? Jesus não gosta disso, né? No Evangelho nunca precisou dessas coisas. Não sou contra ter coreografia, tá? Deixar isso bem claro. Senão vão falar que eu sou chato de galocha, né? Não é isso que eu estou dizendo. Inclusive até louvores, né? Que as pessoas cantam da boca para fora, né? E vivem perturbando a vida das pessoas, né? A começar pelos religiosos. Eles precisam ter um encontro com Cristo de verdade, né? Para mudarem de vida, suas mentes, enfim, para poderem servir e seguir Jesus conforme a palavra ensina. Então é isso que eu queria falar, né? E muito bom estar mais um domingo aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de uma forma muito especial. O tema da nossa mensagem hoje, que vou estar aqui falando, né? E também o texto bíblico, né? O tema é: o que acontece quando Jesus encontra alguém que está encurvado na vida? Eu vou repetir. Vou chegar aqui mais um pouquinho o notebook para trás, né? Vou repetir.
Repetindo, o que acontece quando Jesus encontra alguém que está encurvado na vida? Esse é o tema. Texto bíblico, Lucas, capítulo 13, do verso 10 ao 17, a nossa meditação. Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 10 ao versículo 17. Eu vou estar lendo e vamos estar falando o que Deus colocou no meu coração para poder falar para vocês hoje. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 10. Ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia há 18 anos. E andava curvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. E, vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. E, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se pode trabalhar, mas neste dia, no sábado, né, não se pode trabalhar. Vinde para seres curados nesse dia de sábado. Repetindo aqui, né, o texto nessa parte. 6 dias há em que se pode trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Melhorou, né? Porque acabou aparecendo uma pergunta, e eu falei como pergunta, mas não era. Verso 15. Jesus disse assim: respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não se desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o que leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, ao qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Verso 17, o último versículo. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. E graças a Deus. Se nós, pessoal, formos observarmos a vida das pessoas nos dias de hoje, vamos perceber que o ser humano, né, que está me atrapalhando aqui o vento, né, para poder eu seguir a ideia do sermão. Desculpa, tá, pessoal? Eu vou pedir a minha esposa aqui para poder me ajudar a colocar alguma coisa aqui por cima, né, ou pegar o vento para lá. São os contratempos que acontecem, né? Muitas vezes, né, eu quero voltar aqui e falar, se nós observarmos na vida as pessoas nos dias de hoje, né, obrigado. Vamos perceber que elas estão com pesos invisíveis na vida, sabe? Pode deixar assim quietinho aqui. Eu preciso falar. Enfim. Mas, pessoal, pesos invisíveis na vida. Muitas vezes, nós olhamos para alguém e pensamos que aquela pessoa está bem, e ela não está. Ela está trabalhando, ela está andando na rua, está sorrindo, está conversando, está postando fotos nas redes sociais, mas por dentro, muitas vezes, aquela pessoa, ela está vivendo uma luta que ninguém consegue ver. É o que acontece em muitos lugares, em muitas famílias. Vivemos
em uma situação, numa geração marcada por pressões enormes, e as pessoas vivem pressionadas por problemas financeiros, preocupações e tantas outras situações que acabam pesando sobre o coração humano. Hoje é muito comum ouvir falar da ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que muitos, infelizmente, acabam tendo, cansaço emocional. Então, eu quero dizer para você que há pessoas que aparentemente estão vivendo normalmente aos nossos olhos, mas por dentro estão carregadas de dores profundas. E existem pessoas que perderam esperança na vida, sabe? E outras que estão lutando contra traumas no passado, outras que estão presas a sentimentos negativos de culpa, de medo e do fracasso que elas tiveram no passado e não conseguem avançar na vida. E muitas vezes essas pessoas continuam vivendo uma rotina normal, normalmente, todos os dias, e cheio de peso nas costas. Acordam, trabalham, cuidam da casa, convivem com a família, frequentam lugares religiosos, mas dentro delas existe um peso enorme, um peso que às vezes eu e você não conseguimos ver, mas Jesus vê. E como se a vida tivesse, sabe como? É como se a vida tivesse colocado um fardo pesado sobre o ombro dele ou dela, ou de todos nós. E quando esse peso permanece muito tempo, ele começa a afetar, sabe aonde? Como nós vivemos, como a pessoa vive. Algumas pessoas começam a perder a alegria, sabe? Começam, sabe o quê? A perder a esperança. E outras começam a viver, sabe como? Nem viver, sobreviver, dia após dia, sobrevivendo. É interessante, né, que ao observar que quando alguém está carregando um peso muito grande nas costas, sabe? A postura do corpo, ela muda, a pessoa começa a ficar encurvada, sabe? Quando alguém carrega algo pesado nas costas, a tendência é ficar de cabeça baixa, é curvar-se ainda mais, é olhar para o chão. E era o caso dessa mulher, que eu acabei de ler o texto bíblico para você. Isso não acontece apenas fisicamente. Muitas vezes isso acontece também espiritualmente falando e emocionalmente falando. Há pessoas que já não conseguem mais olhar para frente, só para os problemas da vida, aonde elas perdem a esperança, elas vivem olhando apenas para os problemas, esquecem de olhar para Jesus, olham para as dificuldades, para as lutas da vida, elas vivem como se tivesse dobrado, sabe o quê? É como se a vida tivesse dobrado o coração delas. E algo que eu quero dizer para você ainda mais impressionante que acontece com as pessoas é dentro do próprio ambiente religioso. Há pessoas que frequentam igrejas locais há anos, células, participam de cultos, escutam mensagens, cantam louvores, sabe? Mas dentro delas ainda existe algo pesado, áreas que continuam presas, sabe? Feridas, oprimidas, inclusive oprimidas pelo diabo. Essa que é a grande verdade do texto da Bíblia. Isso não significa que elas não tenham fé. Muitas vezes significa que elas estão lutando há muito tempo, sabe? Na Bíblia encontramos histórias assim, de pessoas que passaram por períodos, sabe? Períodos difíceis na vida, que elas quase desistiram, mas elas conseguiram vencer. Pessoas que sofreram durante anos até ter um encontro com o próprio Jesus Cristo, como essa mulher teve, a mulher encurvada. Mudou completamente a história dela. E há outras pessoas também, quando tiveram um encontro com Deus, um encontro com Jesus, Jesus mudou a vida delas. E uma das histórias é essa no Evangelho de Lucas, capítulo 13, que nós estamos falando hoje. A Bíblia nos apresenta a história de uma mulher que estava vivendo exatamente esse tipo de situação. Ela não era uma mulher, sabe? Uma mulher distante de Deus, não. Ela estava dentro da sinagoga, o lugar de ensino da palavra. Era um ambiente religioso, um ambiente onde as escrituras eram lidas e ensinadas, onde as pessoas
deveriam buscar a Deus, mas apesar de estar naquele lugar, aquela mulher estava vivendo uma condição muito difícil, e a Bíblia diz que ela estava encurvada, não era 18 dias e nem 18 meses, eram 18 anos, isso era uma vida longa, com um problema de ficar encurvada com essa deficiência. 18 anos vivendo uma limitação que afetava o corpo dela, sabe? 18 anos com uma condição que a impedia de se endireitar completamente essa situação. 18 anos olhando para baixo, gente, era uma coisa terrível. 18 anos olhando para baixo. 18 anos carregando uma limitação que todos podiam ver. 18 anos frequentando o mesmo lugar, encontrando as mesmas pessoas, ouvindo as mesmas mensagens, mas continuando com aquela realidade. Talvez muitas pessoas já tivessem acostumados a vê-la daquela forma. Provavelmente, algumas delas achavam que era algo normal. Era aquela mulher, a paisagem daquele lugar, sabe? Talvez alguns já pensassem que aquele quadro nunca iria mudar, que aquela doença era normal, como muitos fazem. Mandam pessoas que eram para nós resolvermos o problema dela espiritual, orando, expulsando o mal, mas mandamos, às vezes, para as clínicas de psicanálise, psicologia, clínicas médicas, terapias, e era para podermos resolvermos na base da oração, invocando o nome de Jesus, coisa que aquela sinagoga, aquele povo não fez. Vocês sabem disso. Mas em um determinado dia, algo diferente aconteceu. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando naquela sinagoga. E quando Jesus entra no ambiente, algo extraordinário acontece. E pode acontecer. Talvez aquele dia, aquele culto estivesse acontecendo normalmente, sabe? Normalmente, como qualquer outro sábado. Mas quem estava lá ensinando naquele dia? Era Jesus. E Jesus, ele percorria em vários textos da Bíblia, ele iria fazer essa capelania eclesiástica em muitos lugares. E ali ele fez algo que estava fora do protocolo, certo? As pessoas estavam ali ouvindo o ensino, participando da reunião, seguindo a rotina religiosa de sempre, mas Jesus percebeu o que ninguém parecia perceber, gente. Aquela mulher tinha um espírito de enfermidade. No meio daquela multidão havia uma mulher que estava sofrendo há muitos anos. E Jesus queria libertá-la. E naquele dia Jesus decidiu interromper a rotina para mudar a história da vida dela. Ele estava pregando, parou de pregar para poder ir até aquela mulher, chamar aquela mulher para poder ir até ele. Essa história que estamos falando hoje, fala não apenas, você sabe de quê? De uma cura física, mas muito mais, revela algo mais profundo, mostra que existem pessoas que estão vivendo encurvadas pelos problemas da vida, por dores que passam, por opressões que o diabo lança e as pessoas aceitam como algo normal, ou por situações que parecem não ter solução. E Deus quer que a gente tome posição, e quando ele quer solucionar o caso, não tem problema de nós buscarmos a ele, porque às vezes nós damos ouvidos aos religiosos, às pessoas que não estão na mesma visão do que a gente, sabe? A gente acaba sendo influenciado, e a gente não pode se permitir por pessoas nos influenciarem, nós não buscarmos a Jesus, sabe? Tem gente que está assim dentro da igreja local, nas células, seja lá onde for, e a gente não pode dar ouvido, sabe? Mas aqui revela outra coisa que eu quero dizer. Aqui revela que quando Jesus se aproxima de alguém, aquilo que parecia impossível pode mudar. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, do verso 11 ao verso 17, que nós lemos aqui hoje, a história dessa mulher esteve durante 18 anos encurvada, mas que teve a sua vida transformada de dentro para fora, quando Jesus, né, ela percebeu, e aquela mulher encurvada encontrou
o poder libertador de Jesus Cristo. Gente, foi algo maravilhoso. E a Bíblia diz que aquela mulher estava daquele jeito durante todo esse período. Eu repito, frequentando o mesmo lugar, a sinagoga, ali tinha lei, tinha Bíblia do Antigo Testamento, tinha ali gente religiosa, mas algo chama atenção no texto. Ela estava num ambiente religioso, que muitos chamavam naquele tempo a casa de Deus, a casa de Deus. Hoje nós somos templos do Espírito Santo, casa de Deus, aonde o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em nossos corações, em nossas vidas. Mas até então o pessoal estava no lugar chamado casa de Deus, que ninguém fez nada por ela, que ninguém se incomodou de impor as mãos e expulsar aquilo que estava oprimindo aquela mulher. E eu quero corrigir aqui algo, porque eu sempre pensei, durante muito tempo, que essa mulher, ela estava possuída, mas ela não estava possuída pelo diabo, ela estava oprimida pelo diabo. Eu quero consertar isso aqui, porque eu já falei isso em outros lugares, né? Não pregando esse texto, mas citando. Mas essa mulher estava oprimida e nós vamos ver isso na Bíblia. Eu vou te provar que essa mulher não estava possuída, estava sendo atacada, né, no corpo dela. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Isso mostra a verdade dura, sabe? Que eu queria voltar a dizer. É possível estar num ambiente religioso e mesmo assim, sabe, não experimentar o poder de Deus. Eu vou repetir. Você pode estar dentro de um ambiente religioso, as pessoas falarem o nome de Jesus, invocarem o nome de Jesus, o culto seguir ali bonitinho, direitinho, e a pessoa não experimentar o poder de Deus, e Deus permite aquele lugar estar fora daquilo que ele queria para aquele dia. Porque hoje, como a gente vê no texto, né, as pessoas limitam o poder de Deus. Eu não estou falando das pessoas se jogarem no chão e falarem que estão com o Espírito Santo, porque não estão. A maioria das pessoas, ou todas, que estão se jogando no chão e babando e falando que está com o Espírito, mas não é o Espírito Santo, é o Espírito do mal, é o Espírito do demônio, que eu e você devemos expulsar no nome de Jesus se estiver atrapalhando o culto. Mas quando Jesus quer entrar e fazer algo, e parar de fazer o ensino da palavra, e quiser agir do jeito dele, e fazer um milagre ali naquele momento, nós não podemos impedir. E se nós estamos fazendo isso, nós estamos pecando contra Deus, estarmos deixando o corpo de Cristo, aquele momento espiritual que devia Jesus ser ali o centro das nossas atenções, acaba sendo do pastor, acaba sendo do louvor e de Jesus absolutamente nada. E aqui está a tragédia daquela sinagoga. Tinha Bíblia, tinha culto, tinha líderes religiosos, mas não tinha compaixão, não tinha sensibilidade, até que Jesus chegou e transformou aquele lugar. E eu quero dizer para vocês, em quatro tópicos, repetindo, dito isso na introdução, em 4 tópicos eu quero resumir essas lições que Deus me deu, que eu quero compartilhar com você nesta noite. Em primeiro lugar, a igreja sem compaixão não transforma vidas. Eu vou repetir. A igreja sem compaixão não transforma vidas. É isso mesmo. Jesus estava ensinando na sinagoga, mas aquela mulher estava ali há anos. E chegou o dia dela estar ali e Jesus olhar para ela e ver que ela precisava de ajuda. Às vezes aquela mulher, né, ficou com medo, né, ficou afastada um período, voltou a frequentar depois aquele local. Mas durante esses 18 anos, né, que ela estava com esse espírito de enfermidade, aquele povo não fez nada por ela. E olha que ela, né, estava com algo que estava atacando no mundo espiritual, no corpo dela. E eles não tinham visão de Deus. Porque tem muita gente hoje que não acredita mais nisso, que Deus mostra, que Deus revela, que Deus cura.
E nós temos que voltar a ser a igreja de Atos, que permitia o Espírito Santo fazer essas coisas, sabe? Dito isso, gente, eu quero tirar aqui algumas observações. As pessoas se acostumaram com o sofrimento daquela mulher. Gente, é muito triste as pessoas se acostumarem com a desgraça do outro. Quando alguém sofre muito tempo, as pessoas começam a achar normal, começam a deixar por isso mesmo. E as pessoas ficam de braços cruzados e não oram mais pedindo a cura. E isso que aconteceu ali durante esse período de tempo, provavelmente todos diziam assim, ela sempre foi assim, porque você imagina a sua criança que está ali, que nasceu ali do 0 aos 18 anos, viu aquela mulher, aqueles anos todinha ali dentro. Ah, não tem mais jeito, aquela mulher encurvada mesmo. Gente, tinha jeito, mas não tinha um homem ou uma mulher de Deus sério, espiritualmente falando, que fosse até lá e orasse no nome de Jesus, no nome de Deus, sabe? Porque não tinha visão do mundo espiritual. Os líderes e o povo perderam a sensibilidade espiritual e o amor que devia ter com o próximo. Quando você tem a sensibilidade, quando você ama, quando você cuida, quando você quer o bem, e você tem a visão de Deus, a visão que Deus te mostra, que tem algo do mal atacando, como a Bíblia diz, né, que o diabo está, né, buscando alguém que possa tragar ao nosso derredor. Quando a gente começa a ver o que a Bíblia diz, a gente começa a ter essa visão, nós chegamos até aquela pessoa e oramos por ela como Jesus fez. Mas quando nós não temos, nada acontece. As pessoas acham que é mais um culto, e é mesmo, mais uma atividade religiosa, e não era para ser assim. E é assim em muitos lugares, infelizmente. Ali, eu quero dizer outra coisa. Eles sabiam a lei, eles sabiam o Antigo Testamento, mas esqueceram o amor. Gente, hoje nós temos doutores da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, sabem a Bíblia, mas sabem muito, mas não colocam em prática. São uns teólogos da teoria, mas da prática são, sabe o quê? Incrédulos. Incrédulos, crentes incrédulos, infelizmente. São doutores de ensinar. Eu sei, eu tenho conhecimento, eu tenho diploma, mas são incrédulos porque não acreditam no poder de Deus, infelizmente. E Jesus disse algo muito forte em outro momento e cai muito bem para os líderes religiosos. Sabe o quê? Esses doutores de hoje, da época de Jesus, Jesus diz assim para ele em Mateus 15, verso 8 e 9, eu quero ler para você. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ensinadas por homens. Olha só, tem que ser assim, é desse jeito assim, é aí o protocolo assim, eu oro, depois vem o louvor, aí a oração, aí depois tem uma mensagem musical, aí depois a mensagem, aí depois a pregação, e é desse jeito, e não pode mudar, porque nós sempre fomos assim. E assim era aquele povo, e assim em muitos lugares, até hoje, pessoas frias, pessoas incrédulas, têm um conhecimento da Bíblia, mas não deixam o Espírito Santo usar elas para poder mudar a vida de outras pessoas. Crentes incrédulos. E, gente, Deus vai prestar conta com vocês. Eu não tenho dúvidas. A presença de Deus havia, sabe o quê? Sido substituída por tradição ruim. Tradição ruim, porque tem a tradição boa, quando a Bíblia ensina do homem casar homem e mulher, do filho respeitar pai e mãe, do pai e da mãe não aborrecerem os seus filhos. Isso é tradição bíblica boa, mas essas regras bestas que nós fazemos e nós achamos que estamos agradando a Deus, não. Nós estamos agradando a nós e não a Deus, porque Deus, quando ele quer interromper alguma coisa, como Jesus fez, ele interrompe e você não pode impedir, por mais que você não goste. Pode ser até um outro, de outra denominação, mas quando Deus quer usar, Deus usa. E a gente tem que parar com isso, de privar aquilo que Deus... E Deus respeita, tá? Pessoas assim, que se acham, né, os donos da religião.
se tornarem pessoas frias e apáticas. É isso que Deus permite acontecer. Mas aquele dia, por mais que estava daquele jeito, né, aquele dia Jesus quis transformar aquele ambiente frio, hostil, em um momento que aquela mulher glorificou a Deus, sabe? E o que eu posso te trazer de aplicação aqui para hoje? Que existem pessoas, igrejas, né, onde há culto, pregação linda, linda mesmo, né? Liturgia maravilhosa, mas não há compaixão com o próximo, não há compaixão, não há oração, não há busca por libertação, sabe? E ainda duvidam do milagre que Jesus faz até nos dias de hoje. Pessoas entram nessas igrejas, elas saem mais quebradas ainda, mas também tem um outro lado que elas deviam largar esses ambientes que estão mais destruindo vidas do que ajudando, mas se acostumaram. E Deus quer te libertar desse espírito de enfermidade da religião que está encurvando a sua vida. Deus tem o melhor para você e a gente não pode ficar num ambiente que está nos matando e querendo tirar, sabe o quê? A paz da gente e o poder que está em nós. E Deus usa até uma criança, sabe para quê? Para levar o pão e para levar o peixe para ele multiplicar. E nesses ambientes que aonde a religião é fria, aonde a igreja é fria, isso se você não vai ver, você vai ser só mais um na multidão. Mas para Jesus, aquela mulher foi importante. Ninguém dava nada por ela, mas Jesus deu. Segunda lição que eu tiro aqui. Eu quero tomar mais um copinho de água. Jesus percebe a dor que as pessoas ignoram. Repetindo. Jesus percebe a dor que as pessoas ignoram. Você vai ver aí em Lucas 13, versículo 12, Jesus disse assim, né? No Evangelho de Lucas vai dizer assim, e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Todos estavam na sinagoga, gente, todos. Mas apenas Jesus viu essa verdade. Jesus viu o invisível. E a Bíblia disse um espírito que estava ali oprimindo ela. Jesus viu, né? Jesus viu ali algo que ninguém viu. E Jesus quer nos mostrar, quer nos usar, abrir nossa visão espiritual para a gente poder ver as coisas que ninguém vê, para a gente poder ser usado por ele, para poder fazer as coisas que ele fez. É isso que Jesus quer nos ensinar. É isso. Todos que estão chegando agora, boa noite, Deus abençoe, eu preciso continuar aqui. Todos estavam na sinagoga, mas a maioria não tinha essa visão, sabe? Mas aquela mulher não era o centro da reunião para eles. Para eles, aquela mulher não era o centro da reunião, mas para Jesus, aquela mulher era a prioridade número 1 naquele dia. Porque Jesus, ele gosta, sabe de quê? De chegar no lugar onde ninguém dá nada por aquela pessoa e ele vai lá e toca, liberta e transforma. E as pessoas ainda saem indignadas, né? Ainda algumas, né? Como nós vamos ver. Porque está faltando o quê? Está faltando Jesus. Está faltando o poder libertador de Jesus, sabe? Outra observação que eu faço, Jesus interrompe a rotina religiosa daquele lugar. Jesus, ele interrompe aquela rotina, aquela coisa maçante, sabe? Jesus estava ensinando e ele para de ensinar para poder interromper e curar aquela mulher. Ele para de pregar, ele para de ensinar para poder mostrar que aquela mulher é importante naquele momento. Isso mostra algo poderoso, sabe? Aqui para mim, para você, e que Deus quer nos mostrar, que Jesus quer nos mostrar, que pessoas são mais importantes do que os protocolos religiosos que as nossas igrejas ensinam. Pessoas são mais importantes que os protocolos religiosos que a igreja e as nossas igrejas ensinam. Jesus ama as pessoas e ele se preocupa com a vida de cada um de nós.
Deus vê as nossas dores silenciosas, de quando você coloca, sabe o quê? A cabeça no travesseiro e você está encurvado na vida. Você é um crente em Jesus, mas o mal tocou no seu corpo, sabe? Através, às vezes, de um espírito de enfermidade, daqui a pouco nós vamos explicar isso melhor, através de uma opressão de um filho, né, que às vezes está fazendo algo errado, uma filha, e aquilo você está sentindo a dor, né? O diabo está lá usando o filho e a filha, né? O marido ou a esposa, e você está sentindo aquilo no corpo, e você está ficando encurvado, mas Deus quer te libertar disso essa noite, em nome de Jesus. Muitas pessoas vivem assim, frequentando igreja, elas cantam, mas não encantam, sorriem, mas estão quebradas por dentro, pessoas excluídas, gente. Quantas pessoas no nosso meio estão excluídas, que ninguém dá nada por elas, pela condição financeira, pela cor delas, gente. Que coisa terrível, pela deficiência delas, como aquela mulher estava lá no templo religioso, e ainda tem gente que tem a coragem, a cara de pau, às vezes, de pegar pessoas, né, que estavam sendo excluídas para poder fazer delas marionetes, sabe para quê? Para poder continuar fazendo a vontade deles. E hoje, em nome de Jesus, abre os teus olhos, porque tem gente que é manipuladora, que não quer seu bem, como aqueles líderes religiosos não queriam o bem daquela mulher. Infelizmente. Hoje vemos, gente, jovens, né, com ansiedade, famílias destruídas. Infelizmente, mas precisam buscar Jesus todos os dias, pessoas dependentes químicas, escravos da bebida, seja lá o que for, sabe? Escravos emocionais de doenças profundas, psicossomáticas, ou não sei falar agora a palavra agora. E muitas vezes ninguém percebe, eu acho que falei certo, mas às vezes a pessoa não percebe. Mas Jesus vê, Jesus liberta. Nem tudo a gente tem que mandar para o médico e para a ciência, e eu não estou desqualificando a ciência. Tem muita coisa que a gente sabe que é natural, que nós temos que buscar os médicos e tomar remédio e sermos curados através do remédio, ou tomar o remédio o resto da nossa vida, faz parte, nós estamos num mundo assim que isso acontece, sim, é verdade, eu não estou excluindo isso, mas a Bíblia está dizendo que aquela mulher tinha algo oprimindo ela, e era normal para ela, era normal para todo mundo na sinagoga, e é normal para muitas pessoas hoje, mas para Jesus não era. E nós temos que tomar posse daquilo que Jesus está nos libertando, sabe? E a gente buscar a Deus todos os dias, porque o inimigo sempre vai querer nos oprimir, e Jesus sempre vai querer nos libertar. Terceiro, mais uma lição que eu tiro aqui. Jesus liberta o que o diabo manteve preso. Eu vou repetir. Jesus liberta o que o diabo manteve preso. Lá em Lucas 13, verso 16, Jesus vai dizer assim: Satanás a mantinha presa. Aqui Jesus revela algo poderoso. Não era apenas doença, era opressão espiritual. O inimigo tenta curvar pessoas, e curvar significa tirar a visão do céu, a visão de Jesus, sabe? Fazer que a pessoa olhe para o chão. O inimigo tenta curvar as pessoas com medo, sabe? Com culpa e com trauma, com tantas outras coisas. Tenta te paralisar para você não conseguir avançar, para você vencer as batalhas do dia a dia, achando que Deus te abandonou, mas Deus não te abandonou. Outra coisa, outro objetivo do inimigo é deformar a imagem de Deus. Ele quer acabar comigo e com você. O ser humano foi criado para andar, sabe como, gente? Com a cabeça erguida, sabe? Cheio da presença de Deus. Mas depende de mim e de você. Mesmo que a opressão toque no nosso corpo. Mas aquela mulher, mesmo com aquele espírito de enfermidade, ela se permitiu Jesus tocar e libertar ela. E espiritualmente isso significa, você sabe o quê? Dignidade, comunhão com Deus, visão do céu que aquela mulher começou a ter, visão da obra transformadora que Jesus faz de dentro para fora, sabe?
e também da parte física. Se ele quiser libertar, ele liberta, ele cura. O inimigo tenta deformar isso tudo para fazer a pessoa achar que Deus fez os milagres só lá no passado. E hoje ele não faz mais, mas a mesma Bíblia continua dizendo, né, que ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e sempre. É isso que a Bíblia diz. Ele não mudou. Hebreus capítulo 13 vai dizer isso. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo muda, sabe? E o caso da mulher encurvada foi algo poderoso, foi algo transformador ali na vida dela. E Jesus libertou ela, né, das prisões espirituais. Aquela mulher, né, estava sendo oprimida. E aí Jesus diz assim lá em em Lucas 13:16, Lucas 13:16, e não convinha libertar desta prisão em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Gente, Jesus ali, ele estava tirando aquele espírito de enfermidade dela no dia que a religião, que a igreja daquele tempo ensinava que não podia se trabalhar no sábado. E Jesus replica aquilo e fala que eles são hipócritas, que eles mesmos trabalhavam cuidando dos animais no sábado, mas curar não podia. Você está me entendendo? Porque era um trabalho, era um pecado. Para você ver o ambiente hostil que essa mulher estava, gente. Então, isso indica que a opressão espiritual estava manifestada no corpo, sem possessão demoníaca. E eu quero mostrar para você, porque são duas palavras diferentes, tanto no grego, né, essas duas palavras, tanto que eu vou mostrar da parte da opressão e da parte da possessão, e no livro, né, de Lucas, capítulo 13, verso 16, né, traduzida a Bíblia, nesse versículo, a palavra, né, opressão significa, né, do grego koiné, katadinasteu. Katadinasteu significa oprimir, dominar com sofrimento, né? Trazendo do grego, da onde a Bíblia foi escrita, do grego koiné, né? O inimigo pressiona ou ataca a vida da pessoa, mas não controla a pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Quando Jesus estava no deserto, Jesus, né, foi ali oprimido. O diabo estava ali perturbando. Levou ele até no pináculo do templo e ficou falando lá no ouvido dele, ó, pula daí, que os anjos vão vir, né, se usando da Bíblia para Jesus pecar. Né? Claro que ele estava usando a Bíblia, né, para poder distorcer o que a Bíblia estava dizendo. Mas pula daí, porque os anjos vão vir te buscar. E Jesus não pulou. Jesus obedeceu a Deus. Ah, não, lá a questão do pão. Estava ali tentando Jesus. Estava oprimindo Jesus. Se ele oprimiu Jesus, gente, o que dirá de nós, gente? Se estava perturbando Jesus, o que dirá de nós? Vai oprimir mesmo. Porque existe uma dentro das nossas igrejas que o diabo nunca vai fazer nada contra a gente. E não é verdade, gente. E não é verdade. O inimigo, ele ataca para oprimir, sim, para atrapalhar a vida de um cristão, para fazer você pecar, para poder te destruir, sim. É verdade. Atos 10:38, né, vai dizer, né, lá vai dizer que Jesus curava os oprimidos do diabo, eram crentes em Jesus, gente. Porque possessão, eu vou mostrar daqui a pouco para você. O cristão pode ser oprimido com os ataques emocionais e circunstâncias e enfermidades, mas continua tendo fé e pode buscar libertação em Deus. Ele não perde o juízo. O diabo não toma conta do corpo dele e possui e faz ele falar com vozes diferentes, né, grossas, ou até mesmo bonita, né, para poder achar que a pessoa está bem, né? Não, no caso da possessão, o diabo entra mesmo, como entrou em Judas, e levou a ele a fazer o que tinha que fazer quando Jesus estava lá na última ceia, né? E ele foi possuído por Satanás e fez ele caminhar e fez ele fazer exatamente tudo ali para poder entregar a Jesus. A Bíblia diz isso. Aí ele entra mesmo e domina quem não é convertido, quem não tem o Espírito Santo de Deus. Mas a questão vinda de fora para tentar atacar e mexer no meu corpo e no seu, eu vou te provar na Bíblia hoje. E eu quero mostrar aqui para você o seguinte, ó, a palavra
traduzido aqui, que a Bíblia fala sobre a questão da possessão, está escrito assim, ligado a demônios, né? Olha só, olha o diabo, ó. Daimon-zizomai. Daimon-zizomai. Então, a tradução é estar dominado, possuído. Por isso que eu estava dando esse exemplo, né? De Judas, né? E da opressão lá com Jesus no deserto, né? O espírito maligno controla a pessoa, influenciando ela em todos os seus comportamentos, inclusive aquele homem que a Bíblia vai dizer da legião. Quem estava nele ali? Legiões de demônios. E se a pessoa não deixar o Espírito Santo entrar na vida dela, se permitir, volta ainda mais 7 piores. E não adianta a gente ficar expulsando porque a pessoa não se converte, não aceita Jesus, volta mais 7 e a coisa dela piora. Aquele homem, ele foi liberto dos demônios, sim, e voltou ao perfeito juízo. Está lá em Marcos, capítulo 5, verso 1 a 20, e em outros textos da Bíblia, né? Lá também em Lucas, capítulo 8 também, você vai ver Jesus indo, né? A Gadara, você vai ver, né? Mas lá no capítulo 12, vai dizer que quando o Espírito Santo, ele não é permitido, não entra, né, no coração, na vida da pessoa, aí quando o diabo é expulso e depois volta 7 espíritos piores, gente, o estágio é ainda pior. É o que Jesus disse no capítulo 12 de Mateus, gente. Depois vocês podem abrir a Bíblia e ler. Isso é muito sério. E isso não é falado muitas vezes na igreja, infelizmente. Então, o cristão pode ser oprimido, sim, nessas circunstâncias, sabe? Para poder te atrapalhar, certo? Para poder te perturbar. Então, o espírito maligno, ele controla, sim, a pessoa. A opressão, não. Mas eu quero dizer para você que na possessão a pessoa perde o controle de si. Eu já expliquei isso. E na opressão, não. A pessoa às vezes não sabe o que está acontecendo. Se ela buscar a Deus, Deus pode mostrar, sabe? Então, gente, aquela mulher, né, eu quero dizer outra coisa aqui que vale a pena dizer, né, que foi manifestado ali no corpo dela, né, esse espírito de enfermidade que deixou ela encurvada, né? Jesus disse que ela era filha de Abraão. Quando ele disse que ela era filha de Abraão, certo? Ele estava querendo dizer o seguinte, ó, essa mulher fazia parte da aliança de Deus, era uma crente em Jesus, era uma crente em Deus. A palavra é tigaterá. Tigaterá significa que ela fazia parte do povo de Deus, mesmo estando oprimida há 18 anos. E quem disse isso foi Jesus, não fui eu. Foi Jesus que falou que ela pertencia a ele, que pertencia ao povo de Deus. É como se fôssemos eu e você nos dias de hoje, sabe? Ela tinha fé em Deus, ela tinha fé em Jesus, mas ela estava tendo os ataques. E acontece hoje, gente. Sonhos, né, que às vezes a gente tem, que não são sonhos, né? São ataques espirituais. E gente que o inimigo vem, tenta pegar no pescoço para poder te oprimir, e você tem que orar e expulsar. Isso acontece, eu já ouvi casos de diversas pessoas dizendo isso para a gente poder orar também, quando a pessoa fica endemoniada. Isso acontece, e também acontece essa opressão, como eu disse, desses ataques que eu acabei de citar. Então, gente, nós temos que ter essa visão espiritual. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, deixa eu tomar mais um golinho d'água, que é o seguinte, no ano 2024, né, quando eu terminei uma aula de ensino religioso lá na minha escola, em Campos, né, eu tinha que sair depois com o meu liderado. Ele foi me buscar na escola e nós fomos num ambiente. Um ambiente, assim, maravilhoso. Né? As pessoas estavam ali querendo ouvir a palavra. E quando eu cheguei, né, naquele local, a pessoa falou, vamos entrar, pastor. Eu entrei, cheguei, coloquei meu notebook, né, ajeitei lá o som, tudo bonitinho, direitinho. As pessoas estavam ouvindo ali um pagode evangélico e estavam ali dançando na presença de Deus. Maravilha! Aí eu fui pregar, né, durante aquela mensagem,
E algo começou a acontecer ali, gente, que a gente não costuma ver. Homens começaram a chorar. Homens gritavam pedindo a ajuda de Deus para libertar do mal, que o mal estava oprimindo a eles, sabe? Alguns se quebrantaram profundamente, sabe? E naquele momento eu percebi algo muito claro, naquele dia que o Espírito Santo estava fazendo uma limpeza ali dentro deles, tocando na vida deles e libertando eles até da dependência química, sabe? Aquilo me lembrou da história da mulher encurvada. Ela estava presa havia anos, curvada, oprimida pelo diabo. Mas quando Jesus a tocou, ela se endireitou e eu tive o prazer ali de ver, né? Naquele dia, Deus libertando pessoas dentro daquele local chamado Vida Amor, sabe? E naquele dia eu vi algo poderoso, igual aconteceu com essa mulher. Homens que estavam curvados pelo pecado, pela opressão, né, da vida, começaram a se levantar espiritualmente. Não foi por causa de mim, gente. É por causa da palavra que transforma, liberta e cura. A glória de Jesus. E hoje muitos querem a glória para eles. Querem colocar o pastor, o papa, o líder como Deus da igreja. E isso não existe. Por isso que em muitos lugares Deus nem está mais lá. Está cheio de gente. Falam até de Jesus. Mas Jesus não está lá com eles, sabe? Porque eles tiraram Jesus daquele ambiente. E falam dele, mas ele não está lá. Mas aquele lugar aconteceu algo assim, sabe? Que às vezes nós não costumamos ver em ambientes formais um verdadeiro mover de arrependimento e libertação. Pastor Luciano, amigo meu, pastor pentecostal, estava naquele dia ali conosco naquele momento e viu aquele mover, gente, foi algo maravilhoso. Como aconteceu no caso dessa mulher. Então, precisamos pregar a verdade para crentes e não crentes, sabe? Para serem libertos da opressão, para serem libertos da possessão, porque Jesus liberta os crentes da opressão e os não crentes da possessão e coloca o Espírito dele, o Espírito Santo dele dentro de nós para poder fazer morada. Mas o Evangelho também precisa chegar, sabe, a esses lugares onde as pessoas estão feridas, pessoas buscando uma saída, porque Jesus disse, ele disse que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida, e vida em abundância. E essa mulher glorificava a Deus, ali ela estava podendo sentir no corpo dela a transformação que Jesus fez, gente. E existem pessoas que estão encurvadas hoje, dentro da igreja, nas ruas, nos lugares onde as pessoas, onde eu acabei de citar, que estão com vícios, e seja lá o que for, estão presas, às vezes até de um pecado que a pessoa precisa de pedir perdão, que é mentira, por exemplo, que tem muita gente mentirosa dentro dos ambientes religiosos, que às vezes tem dificuldade de pedir perdão porque é um mentiroso, porque o que as pessoas vão pensar de um líder que é mentiroso? A pessoa prefere continuar, sabe o quê? Sendo usado pelo diabo, oprimido. Mas hoje é dia de libertação, hoje é dia de transformação, sabe? Então Deus quer nos libertar dessa maldita obra de opressão que o diabo faz na vida dos crentes, sabe? Mas quando Jesus toca aquilo que estava curvado, isso se endireita, isso se transforma. A gente sente até no corpo da gente. E a igreja não pode perder esse chamado, não só nos ambientes religiosos, mas em todos os lugares, de falarmos de Jesus, sabe? Eu quero te dar dois exemplos aqui, né, que eu preciso dizer para você, porque tem gente que acha, né, que o mal não toca, mas olha só, o imperador Nero mandou matar o apóstolo Paulo. E matou mesmo, os soldados mataram o apóstolo Paulo, né? O imperador mandou matar, estava perseguindo ele ali e conseguiu matar. E Deus não salvou Paulo, não, gente. E ele morreu, tocou no corpo. O primeiro mártir foi Estevão, foi morto a pedrada, mas ele viu Jesus. Ele viu a Jesus, ele entrou na eternidade, tanto Paulo e tanto eles. Mas tocaram no corpo dele, eles morreram, mas serviram de testemunho para a gente. Mateus
10, verso 28, Mateus 10, 28, diz assim, olha só a quem a gente deve temer. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que Jesus está querendo dizer? Você pode morrer, não tema essas pessoas que podem te matar. Você tem que temer a mim, é a Deus que pode te lançar no inferno. É isso que Jesus está falando. E muita gente hoje não teme mais a Deus, ainda mais em lugares que não permitem Jesus operar. Isso que é triste. Pessoas podem tirar, né, a vida, sabe? Física, sabe? Mas a alma do fiel pertence a Jesus. Não tira. A pessoa pode te matar fisicamente, mas a sua alma vai diretamente para Jesus, sabe? Para a eternidade. O inimigo veio para destruir, matar, roubar, destruir, mas Jesus dá a vida. Começa aqui, mas também é depois, mesmo que a gente morra, sabe? Aqui Jesus mostra que existe uma ação destrutiva do inimigo, mas ele veio trazer a vida verdadeira, sabe? Por mais que nós temos aflições neste mundo, Jesus disse isso, que nós teríamos aflições neste mundo, que era para a gente ter bom ânimo, sabe? Ter bom ânimo e seguir em frente. Jesus nunca disse que nós, crentes, não iríamos morrer, gente. Só se Jesus voltar aqui agora e a gente for arrebatado e se encontrar com ele na eternidade. Aí você não vai morrer, você vai direto para o céu, sabe? Mas se Jesus não voltar nos próximos 50 anos, 100 anos, você vai morrer, dependendo da idade, a gente vai morrer. O corpo vai parar, não tem jeito. Ou pode acontecer de ser antecipado, mas o mais importante é você confiar em Jesus e se entregar completamente a Ele, e sabendo que se você morrer hoje, você vai ter, né, mais um encontro com Jesus, mas com Ele na glória e na eternidade. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, né? Em Apocalipse 6:9 vai dizer assim, né? Olha só, pessoas aparecem diante de Deus porque foram mortas. Vi debaixo do céu, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Elas morreram fisicamente, mas estão vivas diante de Deus. Gente, o diabo, ele mata, ele pode matar, mas Deus transforma aquilo que ele matou, o diabo, em testemunho até nos dias de hoje, para outras pessoas se converterem e mudarem de vida. O diabo, ele tem um poder às vezes até chegar a matar o cristão, mas ele não tem o poder de tirar a sua salvação, e aquilo que foi morto pelo diabo, como a Bíblia diz, se transforma, sabe o quê? E a Bíblia deixa registrado por causa da palavra. Por quê? Porque eles viveram, eles chegaram naquele ponto e não se entregaram ao diabo, não negaram a Jesus, e Deus fala aqui nessa noite, eles morreram sim, mas eles estão na minha presença, eles deram testemunho. E quantos de nós, se chegar uma hora aí, os muçulmanos chegam aqui, ou outras pessoas, os chineses chegam aqui, querendo matar todos nós, quantos de nós temos essa coragem, né, de morrer pela causa de Jesus e por causa de Jesus? E aqui a Bíblia está dizendo que eles deram testemunho mesmo na morte. Jesus deu testemunho mesmo na morte, e teve alguém ali que se converteu aos pés da cruz, que era um soldado romano, e ele passou a crer em Jesus ali. Então, gente, essas coisas acontecem, e a gente tem que parar, né, de achar, né, que essas coisas não acontecem. Temos que ficarmos maduros na fé e ver o que a Bíblia diz, gente, e viver. Dito isso, né, outro versículo diz assim: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, eles passaram pela perseguição, muitos foram mortos, mas estão na eternidade. Eu não estou pregando Apocalipse, eu estou usando aqui o texto de Mateus 10, 28 e esses outros textos para poder dizer para você que o mal pode tocar no nosso corpo e até nos matar, se Deus não nos salvar, né? Como aconteceu com o Daniel. A morte pode acontecer sim. É isso que eu quero dizer para você. Aconteceu também com Jó. Jó, ele fez
né, lá todo um aparato de holocaustos para poder Deus abençoar ali, não tocar ali nos filhos dele. Mas o que Deus permite? Deus permite o Satanás tocar no corpo dele e ele fica cheio de chagas. E ele fica cheio de problema no corpo, sabe? E os filhos dele morrem. Os 10 filhos de Jó morrem. O próprio diabo mata, gente. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Foi um ataque ali maligno, sabe? O diabo tem esse poder, sim. E não é porque a pessoa tem falta de fé. É porque Deus permite por algum motivo. E se Deus permite eu morrer por causa dele, por causa do testemunho que eu tenho que dar por causa dele, amém. E graças a Deus, sabe? A gente tem que ter essa ideia, sabe? De ver essas coisas e deixar Deus fazer o que ele quer fazer na nossa vida. Jesus, sabe? Ele andou curando, né? As pessoas que estavam oprimidas, que você possa ser curado hoje, sabe? Isso mostra que algumas enfermidades estão ligadas a ataques espirituais. O inimigo pode atacar o nosso corpo, pode usar pessoas para perseguir, matar, né? Tirar até a nossa vida. Pode oprimir, causar enfermidades, mas não pode destruir a sua alma salva. Se você está em Cristo, nova criatura é. Você, né? Se Jesus entrou na sua vida, Jesus não te abandona, sabe? Nada pode te separar do amor de Cristo. Se você anda com Jesus, não tema a morte. Não fique com medo de morrer. Fique com medo, sabe de quê? De você não estar vivendo a palavra de Deus de acordo com ela te fala, para poder você viver, como estou trazendo para todos nós aqui hoje. E quarto e último, deixa eu tomar minha aguinha aqui, para a gente ir para o final e concluir. O maior milagre, a libertação que aquela mulher teve, que incomodou os religiosos. Vou repetir. O maior milagre, a libertação que aquela mulher teve, que incomodou os religiosos, sabe? Em Lucas 13, versículo 14, disse assim, a Bíblia, né? O príncipe da sinagoga, né? Ficou indignado, ele ficou indignado. Ele não ficou indignado, não foi com a opressão, mas com a cura. Isso revela algo assustador. Eles ficaram mais incomodados com o milagre do que com o sofrimento. E quantas pessoas, quando Deus te abençoa, faz um milagre na sua vida, elas ficam com ódio. Às vezes são pessoas que estão nos ambientes religiosos, roubam, trabalham para te destruir, sabe? Quando Deus te abençoa, querem o que Deus te deu, sabe? Mas não pagam o preço, sabe? Que você teve que passar, sabe? Então, eles ficaram mais incomodados com o milagre do que com o sofrimento. Durante esses 18 anos, ninguém reclamou da dor dela durante 18 anos, mas quando a pessoa é abençoada com um milagre, aí a pessoa vira a cara para você. E é a maioria, tá? Não são todos, não, mas a maioria. Eles estão mais preocupados com a cura. Aí começaram a criticar a cura que Jesus fez. O legalismo, gente. O legalismo mata o mover de Deus. E eles não deixaram Deus permitir. Quando eu falo de legalismo, matar, não é que mata Deus, mas de não se permitir Deus fazer o que ele quer. Jesus fazer o que ele quer. Há 6 dias que pode trabalhar, mas não pode fazer cura no sábado. Preferiram a mulher doente do que a tradição quebrada. Eu vou repetir. Preferiram a mulher doente do que a sua tradição quebrada. Não pode sair da pauta. Se sair da pauta, você, Jesus, está errado. Não é muita gente que faz isso hoje? Temos que seguir todo o protocolo. Se não seguir, o pastor vai chamar a atenção. Gente, saiam e fujam desses lugares. Deus não habita em ambientes assim. Pessoas frias espiritualmente resistem ao agir de Deus. Vou repetir. Pessoas frias espiritualmente resistem ao agir de Deus. E quantos de nós somos assim hoje? Isso ainda acontece hoje, quando Deus começa a agir
Essa mulher celebrou, a mulher encurvada, graças a Deus por isso, a Bíblia diz que ela deu glória a Deus. Outros criticam, porque as pessoas, gente, eu vou repetir isso aqui 2 vezes, eu preciso dizer, porque as pessoas sem vida com Deus temem o sobrenatural, eu vou repetir, porque as pessoas sem vida com Deus temem ao sobrenatural, porque não tem vida com Deus, acha que é tudo normal, falou em Deus, falou na opressão, possessão, falou que Deus age, que Deus liberta, que Deus cura quando o inimigo ataca. A pessoa não acredita. E são crentes, gente. Mas crentes da onde? Da onde tiraram isso? Se a Bíblia está repleta de coisas assim. Uma igreja que se incomoda mais com o milagre do que com o sofrimento já perdeu o coração e a presença de Deus. Eu vou repetir. Uma igreja que se incomoda mais com o milagre do que com o sofrimento já perdeu o coração de Deus e ali a presença de Deus na vida da igreja, gente. É triste, mas é verdade. E agora eu quero fazer umas perguntas para vocês. Quantos anos aquela mulher ficou encurvada? 18 anos. E ninguém fez nada por ela. Você imagina só. Você ter a pessoa certinha ali para poder te dar a bênção certinha, o milagre certinho. Você já pensou se a mulher liga para a opinião dos outros? Eu não estava pregando aqui hoje essa mensagem. Segunda pergunta que te faço. Quantas pessoas hoje estão quebradas, estão frequentando igrejas, mas continuam quebradas? Eu vou repetir. Quantas pessoas hoje estão frequentando igrejas, mas continuam quebradas? Por quê? Sabe por quê? Porque ali não se pode permitir Jesus agir. Tem que agir, sabe o quê? O homem. E quando o homem age, não vale a pena. Não vale a pena. Tem que ser Jesus. Tem que ser Deus. Terceira pergunta que te faço. Será que estamos percebendo quem está sofrendo ao nosso lado? Será que nós estamos percebendo quem está sofrendo ao nosso lado? Uma exclusão? Ou uma doença? Ou uma opressão? Jesus percebeu. Se você pedir a Deus o dom de visão, o dom, né, para poder você ver o sobrenatural, Deus te dá. É um dom que a Bíblia diz, para poder você ver além do natural. Aí eu te pergunto de novo, será que estamos percebendo quem está sofrendo ao nosso lado e que está precisando da nossa ajuda? Você é um pequeno Cristo, você é um cristão, cristão é um pequeno Cristo. Então, se você é um seguidor de Jesus, você tem que fazer o que ele fez. E agora deixa eu te fazer uma quarta pergunta, é para a nossa reflexão. Se Jesus entrasse hoje aí aonde você está me vendo, na sua casa, seja lá onde for, ele encontraria compaixão, sensibilidade ou frieza espiritual? Eu vou repetir. Se Jesus entrasse hoje aí na sua casa, ou aqui, fisicamente falando, ele encontraria compaixão, sensibilidade ou frieza? Pense nisso. A mulher encurvada, ela estava feliz e liberta. E Jesus também estava feliz por ter ajudado aquela mulher crente, mas que precisava da ajuda dela. Perdão, da ajuda dele. Da ajuda dele. E ela foi liberta. E, curiosamente, a mulher estava presa no corpo. Ela estava, assim, presa no corpo, sim. Mas os religiosos estavam presos no coração e na sua falta de fé. E quantos religiosos hoje nós temos que estão presos, sabe, na sua maldita religião, com aquilo que eles acreditam que a Bíblia não diz, nas mentiras que eles ensinaram para a gente, sabe? Te deixam presos, né? E Deus quer nos libertar disso hoje. Mas os religiosos estão presos por falta de fé no coração deles. Eles não creem. É triste. Uma lição que eu tiro aqui, que eu posso falar para você, eu aprendo com Jesus, você sabe o que é desse texto?
É melhor ser um pecador que precisa de libertação do que um religioso que rejeita o mover de Deus. Eu vou repetir. É melhor ser um pecador que precisa de libertação do que um religioso que rejeita o mover de Deus. Hoje, Jesus ainda está dizendo, você está livre da religiosidade, de um problema físico, se ele quiser te curar, da frieza espiritual, de tudo aquilo que não presta, de toda opressão, para te transformar, te endireitar, com aquela história daquela mulher encurvada, que a gente disse aí no capítulo 13 de Atos, sabe? Isso foram 18 anos. E uma verdade poderosa encontra aqui com Jesus, sabe o quê? Que quando ele entra em nós, com o seu poder, ele muda completamente a vida de uma pessoa. E aquela mulher estava encurvada, havia esse tempo todo, e não conseguir olhar para cima é algo triste, gente. Mas no dia em que Jesus encontra, né, e nos usa, e dá uma palavra, e que foi, né, suficiente, a vida daquela mulher que estava oprimida pelo mal, uma opressão maligna que vinha de demônios, ela imediatamente, ela se levantou e começou a glorificar a Deus. E Deus pode te usar para fazer isso hoje. O interessante é que nem todos ficaram felizes. Alguns religiosos ficaram incomodados, criticaram, ficaram com o coração endurecido. Mas aquela mulher não deixou a opinião dos outros roubarem o milagre da vida dela, porque se ela permite ouvir vozes que não é a voz de Jesus, que não é a voz de Deus, ela perdia a bênção dela. Ela glorificou a Deus mesmo, ela gritava, mas gritava de alegria. E tem gente que fala assim, hoje, menino, fica quieto, fala baixo, prega assim como eu, baixinho, porque Deus ele não é surdo, tem que falar quietinho. Mas quando a gente está cheio da presença de Deus, nós queremos falar mais alto. Quando a gente recebe uma vitória de Deus, como eu recebi essa semana no meu aniversário, né? A presença do meu pai aqui, para mim foi uma vitória muito grande. E tudo que aconteceu, sabe? A gente quer falar mais alto, a gente quer glorificar, e não é pecado, não. Deus se alegra. Deus se alegra. Realmente Deus não é surdo, mas Deus se alegra com a alegria da gente, porque quando a gente deixa Ele ser o dono da nossa vida, a gente quer falar mais alto ou mais baixo, para a gente estar tudo certo. Para quem não está, é para quem é gente religiosa, incrédula, triste. E eu quero dizer para vocês, você sabe o que é? O que eu tiro aqui, mais uma lição, quando Deus opera na nossa vida, o que importa é a opinião dele e não dos outros. Se Deus cura, glória a Deus. Se Deus, ele liberta, transforma, glória a Deus. Se Deus te honra, glória a Deus. Por isso, louvado seja o Senhor. E nós temos que dar glória. E talvez existam pessoas aqui também que estão encurvadas com alguma coisa na vida, sabe? Encurvadas pela dor, pelo medo, às vezes até de um líder, pela opressão espiritual. Jesus não teve medo do príncipe daquele lugar, que era o líder. Era a vez de Jesus falar. E Jesus fez e quebrou o protocolo. E às vezes Deus quer que nós quebremos os protocolos da vida e nos coloque em lugares novos para a gente poder servir a Ele em qualquer lugar, sem pessoas quererem atrapalhar a vida da gente, sabe? É isso que Deus quer para a gente, essa opressão ser destruída, sabe? Tirar os problemas da gente na alma, ou até pelo peso do pecado, sabe? Mas a voz de Jesus, que libertou aquela mulher, continua libertando hoje. Por isso, eu quero fazer você um convite para a gente caminhar para o final, porque eu quero orar por você nessa noite. Se você precisa de uma cura, de uma área da sua vida, seja espiritual, emocional ou até mesmo física, eu quero orar por você
nessa noite, tá bom? E se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu quero orar por você nesse segundo momento. Eu quero fazer essa primeira oração antes de concluir. Eu quero orar por você que precisa de uma libertação, seja lá em qual área for, para você que é um crente em Jesus, que está sendo oprimido. Você não vê mais salvação, não digo a salvação de Jesus, mas uma solução para a vida. E às vezes a pessoa dá vontade, sabe, de fazer o quê? Dar um cabo na vida e se matar. Deus não quer que você faça isso. Eu quero orar por você. Depois eu quero orar pelos outros, para poderem aceitar Cristo. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por todos os que estão aqui agora nessa live, Senhor. Todos que ainda irão assistir, Deus, por uma cura física, Senhor, ou por uma cura espiritual, de alguma libertação na área que eu preciso, às vezes é algum pecado que eu preciso confessar, Deus, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor sabe que nós precisamos, Senhor. Você sabe que o que o mal tem feito para poder me paralisar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu permito, eu quero, em nome de Jesus, o poder transformador como aquela mulher encurvada teve, que eu sei que o Senhor pode me libertar das opressões espirituais, das prisões que o diabo às vezes não deixa eu enxergar certas coisas para poder me fazer de bobo, Deus. Em nome de Jesus, me liberta, Senhor. Em nome de Jesus, me liberta de alguém que esteja me fazendo mal, dentro de casa ou fora de casa, Deus, em nome de Jesus, que eu possa ser um arauto do Senhor. Quando aquela opressão vir de novo, eu posso declarar no nome de Jesus: saia, Satanás, do meu caminho, em nome de Jesus. Eu vou me libertar em Jesus dessa enfermidade espiritual que está me atacando, que está até atacando meu físico. Eu não vou aceitar palavras malditas mais, em nome de Jesus. Palavras que estão me ferindo. Jesus, em nome de Jesus, eu não quero morrer pelas palavras que os meus filhos podem falar para mim e quererem me destruir. Eu quero aceitar as palavras que estão na Bíblia, que elas transformam aquilo que o Senhor fala comigo em sonho, em revelação, transforma, cura, me transforma, muda os meus sentimentos, a minha alma, não deixa eu morrer e ficar morrendo aqui aos poucos e minguando por palavras que estão acabando com a minha vida. Deus, eu não quero ter um câncer, que eu consiga perdoar quem me fez o mal, Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, são tantas coisas que as pessoas estão oprimidas, que o diabo está atacando, Deus, que eu não sei, mas o Senhor sabe. Cura e liberta elas agora no nome de Jesus. Precioso, no nome de Jesus. Ele ainda salva, ele cura, ele liberta, ele ainda ressuscita até as pessoas dos mortos. Se ele quiser, ele faz isso aí agora, aonde você estiver, em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o seu milagre. No nome de Jesus. Tenha paz no seu coração. E que todo encurvamento e toda deficiência espiritual, todo embrólio que o diabo está te atacando no nome de Jesus, você seja liberto hoje. Que o sangue de Jesus, né, te liberta de toda opressão. Toda a presença de Jesus te abençoe de uma forma muito especial. E aquilo que você precisa, que eu não sei, mas Deus sabe, que você está orando agora, te abençoe e que você receba e venha dar aqui um dia testemunho que você recebeu. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar nesse segundo momento por você, né? Se existe alguém aqui, né, que precisa entregar a sua vida ao controle de Jesus e se lançar aos braços de Jesus, assim como aquela mulher que foi endireitada para a glória de Deus. Jesus também ele pode endireitar a sua vida hoje. Você pode orar comigo, buscar a presença de Jesus e deixar Jesus transformar a sua vida.
Você pode estar vivendo uma vida desgraçada, sabe? Você pode estar no mundo da prostituição, das drogas, ser um incrédulo, ser um ateu, você pode ser, seja lá quem for. E não é só disso, não, de qualquer área que o mal está te possuindo, não deixando você chegar mais perto de Jesus. Eu me lembro que quando, eu quero encerrar falando isso para poder te chamar para orar, é um testemunho que eu sinto de Deus para falar aqui para acabar, antes de orar. Eu me lembro que um ano antes de eu me converter, eu fui entregar um capacete, a tia do meu amigo, e a gente tinha ido na igreja, né? Eu e um amigo meu, a tia dele morava na mesma rua que eu, e eu fui entregar o capacete lá para a tia dele. Aí eu morava do lado de um terreno baldio, era minha casa aqui, a vizinha, e depois tinha uma extensão de um terreno baldio enorme, cheio de mato. E aquilo era mais de 11 horas da noite. Isso foi no ano de 2004, num domingo, né? O Flamengo ganhou o Vasco. Eu não esqueço disso nunca, né? No Campeonato Carioca. E aí, eu acabei de entregar o capacete, bateu a porta, uma voz lá do mato, igual voz de bruxa de filme de terror, e gritava: Fernandinho, vem aqui! Fernandinho! Desse jeito, vem aqui! E eu não estou fazendo aqui para te fazer medo, não, tá, gente? Aí eu fui subindo, eu não tinha perna para correr, toca a campainha, eu já estava com os cabelos subindo. Minha avó abre o portão e pergunta: menino, o que está acontecendo? Por que você está assim? Você está com medo? Aí eu contei para ela. Aí eu dormi naquele dia, né? Ali eu dormi no meio dela. Não, no meio dela não, perdão. Eu dormi ali do lado dela. Minha mãe na esquerda, minha avó na direita e eu ali no meio. Eu não fui criado dentro da igreja. Eu não era de ouvir a palavra de Deus com frequência. E ali era uma opressão, né? Tentando não deixar eu chegar a Jesus, né? E aquele dia eu fiz uma oração, né? E Deus me ouviu, né? Eu fiz uma oração, Deus me ouviu, eu tenho certeza que eu vou acabar de contar esse testemunho para você. E eu estava com medo, né? Porque eu estava caminhando para ouvir a palavra. Eu em célula, eu na igreja local, enfim. Mas o diabo queria que eu continuar, que eu ficasse nas garras dele, sabe? E aquele dia eu fiz uma oração. E no outro dia aconteceu o que eu orei, que eu vou falar para vocês. Eu vi a mãe de um amigo meu, que eu fui criado com ela, né? Ela é de uma igreja pentecostal. E aí ela apareceu na janela da minha casa. E eu falei com Deus naquela noite que eu queria ver a fulana de tal, que é a mãe do meu amigo, que fui criado com ele. E Deus mandou ela lá. E não era comum ela passar ali na segunda-feira, né? Os meninos tudo estudando, todo mundo novo, né? Ainda adolescente, 18, 19 anos. Adolescente não, né? Jovem, né? Melhor dizendo. E ela apareceu, eu abri a janela, chamei ela, contei para ela que eu queria vê-la. E ela entrou lá em casa, orou por mim e pela família. E falou para mim assim: Fernandinho, quando você aceitar Jesus mesmo de verdade, né, Deus vai te usar muito para outras pessoas conhecerem a Jesus. E o diabo quer te atrapalhar, manipular, está fazendo medo em você para poder tentar, né, você ficar, né, com medo e não sair, né, dessa vida. E menos de um ano depois, eu aceitei a Jesus e não foi por medo, não. Eu batizei. A história você já sabe, né? Nós estamos aqui, né?
Às vezes Deus permite até os ataques, né, espirituais para a gente refletir a nossa vida. O inimigo pode tocar até onde Deus permite, né? E ali no meu caso, Deus permitiu isso e louvado foi o Senhor Jesus. E eu só tenho que agradecer que Jesus entrou na minha vida. E eu quero dizer para você que eu não largo Jesus, são 21 anos caminhando com Jesus. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E se tem alguma coisa te oprimindo hoje para não aceitar Jesus, não deixe que o mal avance. Ore comigo, aceite Jesus, não da boca para fora, aceite Jesus de verdade e deixe Ele ser o dono, o Senhor da sua vida. Não é pastor da igreja, nós estamos aqui, eu, pastor Fernandinho, para te ajudar, cuidar de você, te orientar na palavra, como você tem que fazer, discipular. Falando de gente séria que gosta disso, sabe? A gente está aqui para servir. Se você não tiver um líder assim, que queira servir você, cuidar de você, não serve para poder caminhar com você. Eu quero fazer essa oração, palavra por palavra. Se você quiser aceitar Cristo, eu quero orar por você nessa noite. E você vai falar assim comigo: Senhor Deus, é no nome de Jesus. Hoje eu compreendi que eu preciso entregar a minha vida ao controle do Senhor Jesus. Entra no meu coração, Jesus. Me transforma, me liberta, me dê a sua salvação, que o Senhor pagou pelo meu pecado lá na cruz do Calvário. Ah, Jesus, muito obrigado pelo Senhor estar entrando na minha vida agora. Transforma, Jesus. Me liberta. Me cura as minhas dores na alma. Oh, Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim e pelo dia de hoje. Que hoje, verdadeiramente, hoje, o Senhor está, fale assim comigo, o Senhor está escrevendo o meu nome no livro da vida e está me selando com teu Espírito Santo agora, nesse momento, me salvando. É no nome de Jesus. E quando eu entrar, né, quando eu morrer, me deixe entrar, era isso que eu queria dizer, me deixe entrar na presença do meu Deus. E me perdoe o tempo que andei afastado. Me liberta de tudo aquilo que o mal fez. E hoje eu sou uma nova pessoa em Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, se você fez essa mensagem, perdão, hoje eu falei errado algumas vezes, desculpa, né? Mas eu precisava falar tudo que Deus me deu para vocês hoje. Meu telefone é 22 998 80 1231, repetindo, 22 998 80 1231. Eu posso te ajudar. A gente tem uma pequena equipe, né? Mas estamos aqui para servir vocês e ajudar vocês. Domingo que vem nós vamos estar aqui às 7 horas de novo. Vamos estar falando daquela passagem que Jesus amaldiçoou a figueira, tá? Com o tema As Aparências Enganam, tá bom? E vocês estejam orando por mim, pela minha esposa, tá bom? Foi uma semana que não foi fácil. Nós chegamos aqui para entregar, né, a palavra de Deus para vocês e, né, queremos agradecer pelo tempo, né? Nós estamos aqui já tem um bom tempo, né? Obrigado por me ouvir. Deus abençoe a todos. Beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe. Tá ali a Joyce, a Helda, né, minha irmã, a Lara e outros irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, é que a gente encerra, tá bom, pessoal?